Gabriel, a primeira pergunta. Silêncio, por gentileza. Já retornamos, por favor, nos seus lugares. A primeira pergunta é de um guarda civil metropolitano da cidade de São Paulo. E ele diz aqui, conta um pouco da história dele, da experiência que ele teve como guarda civil e que no exercício de sua função ele participava mais ou menos no cotidiano das crianças das escolas. Ele observava mais ou menos o perfil de pais mortos por conta do crime, crianças que tinham um padrasto e que ali sofria algumas situações dentro da própria casa, até por conta dessa outra figura que assumiu a posição de pai. E ele diz o seguinte, que hoje um guarda civil metropolitano morreu trabalhando nessas escolas. E quem o matou foi exatamente esses adolescentes. E ele pergunta, quais os caminhos devemos trilhar para levar essa ética aos nossos jovens? Nossos jovens não é que não valorizam as vidas alheias. Na verdade, não valorizam suas próprias vidas. Então ele quer saber qual o caminho que se deve trilhar para levar a ética a esses jovens. Olha, tem uma autora que vale a pena a gente ler. Aliás, duas autoras, duas mulheres que falam sobre a não violência e a alteridade. Uma é Hannah Arendt e outra é Edith Stein. São duas pensadoras geniais e que trabalham esse conceito do sentido da violência e da alteridade. Eu deixo de mim mesmo para cuidar do outro. A Hannah Arendt foi uma mulher que viveu a violência, a Edith Stein também. Mas a Hannah Arendt, ela, mesmo depois de tudo que os judeus sofreram com o nazismo, e ela era judia, ela ia assumir a cátedra numa universidade da Alemanha, ela teve que fugir da Alemanha, foi para a França, aí ela teve que fugir da França, foi para a Espanha, para Portugal, para os Estados Unidos, e sofreu horrores, né, na sua vida, na sua história. Viu o seu mestre se matando com medo dos nazistas, de ser pego pelo nazista, e ela vai fazer uma análise, né, do julgamento de Eichmann, tentando compreender por que alguém é violento. E os judeus ficam com ódio dela, porque não é que ela justificava o nazista, mas ela queria entender o que levava alguém a banalizar o mal, a achar normal o mal. Se a gente for para um discurso, e a pós-verdade, ela é perigosa por causa disso, para um discurso meramente do desejo emocional, então você fala assim, bem, mas esse cara matou a minha filha, você quer que eu perdoe? O que eu faço com uma pessoa que mata uma menina, que estupra e mata uma menina? Eu vou matar. É a resposta mais fácil, né? Que é a resposta da pena de morte mesmo, que é a resposta de matar pernilongo. Você fala assim, você mata pernilongo? Mato. Faz tempo que você mata pernilongo? Faz tempo que eu mato pernilongo. E continua tendo pernilongo? Continua. Porque não é matando o pernilongo que você vai acabar com o pernilongo. Você tem que ir no foco que gera o pernilongo. A gente tem que ir no foco que gera a violência. O que gera essa violência? Como é que eu consigo trabalhar dos inícios? Ajudar as pessoas desde cedo a ter uma prática da não violência. Mas é difícil porque os exemplos, eles são terríveis. Hoje no Brasil, por ano, calcula-se que 300 mil crianças sejam vítimas de violência sexual. Como é que essas crianças serão depois? Olha o que ela está vivendo, que ela está sofrendo na vida, por um padrasto, por um irmão, por um, enfim, namorado da mãe, por um vizinho. Ela vive isso. Há 2 mulheres sendo espancadas por minuto, esse é o último dado que saiu. Então a criança está em casa, está vendo a mãe sendo espancada. O que ela vai ser na vida? Eu sou de uma visão, né, modestamente aristotélica também, de que nós de fato somos produtos do meio. É o meio que determina o padrão de vida que a gente tem, não adianta. Você não planta bananeira para nascer pêssego. Você planta bananeira, vai nascer bananeira. Você vai espancando uma pessoa desde cedo, ela vai ser assim. Um animal é assim.
Você pega um cachorro, né, de uma raça aparentemente mais brava, depende de como ele é tratado. Se um cachorro, Mário Quintana dizia isso, se um dragão tratado com carinho muda, quanto mais um ser humano. Então a base ele é fundamental. A gente tem às vezes uma preocupação educacional de que o aluno tem que memorizar uma série de informações, tem que saber isso, aquilo. Eu escrevi 84 livros, então eu sou favorável ao conhecimento, mas eu sei que a questão mais importante do educador hoje, mais do que o conhecimento, porque informação tem de todos os lados, é a atitude do educador. Que atitude eu tenho como educador? Mais importante, e é muito importante o conhecimento teológico, é muito importante que um pregador, que um padre conheça das Sagradas Escrituras, que conheça da história da igreja, mas mais importante do que isso, é a atitude dele como padre, porque as pessoas precisam do humano. O conhecimento eu busco de múltiplas maneiras. Não estou falando mal do conhecimento, aliás, é fascinante você ver uma pessoa com um repertório amplo. Eu trabalho com ciência, com doutores, mas não adianta. Não é o melhor pianista do mundo que será o melhor professor de piano. Não é o melhor matemático que será o melhor professor de matemática. É a atitude. O mundo hoje precisa de atitude de pessoas educadas, de atitude de pessoas acolhedoras. Estamos falando aqui numa faculdade católica, eu sou professor da PUC, e quando a gente discute um pouco o fenômeno do esvaziamento de alguns lugares da Igreja Católica, o erro é nosso, pela nossa atitude incorreta de não acolhimento. O que o Papa Francisco tenta falar o tempo todo é que a igreja precisa acolher, surpreender as pessoas com a sua capacidade de acolhimento, não jogar pedras. A gente não constrói jogando pedra, nem na frieza. Eu era pequenininho, eu fui seminarista, devo muito ao seminário, né? A disciplina, né? O acordar cedo, fazer as coisas corretas. Tive padres incríveis como professores, mas eu me lembro de um padre lá da paróquia, que eu era pequeno, então a gente passava trote, né, para o padre. Olha que vergonha assumindo isso aqui, mas a gente ligava para perguntar o horário da missa, e como a missa não mudava o horário, o padre ficava irritadíssimo pelo telefone. Padre, que horas é a missa hoje? Eu não sabia que era. Como que horas é a missa hoje? Não aconteceu nenhum fato estranho. E saía xingando todo mundo, né? E aí, criança mas veja, qual é a atitude do padre? Qual é a atitude do líder? Eu tenho que tomar cuidado. A atitude do juiz. Eu tenho que tomar cuidado de não querer o tempo todo fazer o que a opinião pública acha que é correto, porque nem sempre o que a opinião pública acha que é correto. Porque ela é enganada a achar que isso é correto. E aí vem a postura daquele que julga, daquele que tem uma televisão na mão. Eu tenho uma preocupação com esses programas da tarde, sensacionalistas da televisão, porque isso é a destruição da mente dos adolescentes e jovens. É a destruição. Porque aquela criança vê aquele homem apresentando o programa, chama a câmera e xinga, ele acha aquilo bonito, e ele vai reproduzindo. Criança é esponja, isso é de Piaget, não é meu, mas esponja, você coloca na água suja, suga água suja, você coloca na água limpa, suga água limpa. É valor. Um filho de uma família que é correta, que pai e mãe conversam, que não tem espancamento, que rezam juntos, que tem valores. Você fala, mas tem uns que família assim se perde. Pode se perder, mas volta. Agora, quando você não tem valor nenhum, que valor tem essas pessoas? Não se combate violência com violência, se combate violência com inteligência. É base. Como é que se forma isso? Eu, quando fui secretário do Estado, a gente criou uma série de programas, e um deles chamado Escola da Família. A gente reduziu em 80% o índice de violência escolar, sem colocar detetor de metal na porta. Não era isso. Era um projeto social, cultural dentro das escolas. Pais e filhos pintando a escola juntos, coral misturando pai e filho. Então a criança que destruía a escola começa a usar a escola, não destrói por causa do pertencimento. A gente precisa de atitudes inteligentes. Eu falava assim, a reincidência na FEBEM, ou para o sistema penitenciário, passava de 70%. Quem saía ou voltava ou ia. Depois, no projeto que a gente fez na FEBEM, nós reduzimos em 10%. Se você tem um emprego e faculdade, ele não volta para a criminalidade, ele tem uma saída. Agora, você não dá saída para ele. Quem é que quer dar emprego para quem saiu da FEBEM? Quem vai dar emprego para quem saiu da penitenciária?
Ninguém. O que ele faz então? Você já está condenando para o resto da vida. Foi preso, nunca mais ninguém vai dar nenhuma oportunidade. Então, o que lhe resta? Por isso que o tema da violência, a educação precisa trabalhar com isso. Atitude. Pai tem que ter atitude, padre tem que ter atitude, professor tem que ter atitude, político tem que ter atitude, apresentador de programa de televisão tem que ter atitude. Atitude de não violência, atitude de respeito, atitude dialogal, de mediação. Olha o que está a justiça brasileira. Nós temos 100 milhões de ações no Brasil hoje. Se a nossa população é 200 milhões de pessoas, numa ação tem um de um lado, um de outro, está todo mundo litigando. Não é bem assim, porque o Estado está em ação contra muita gente, mas assim, é todo mundo querendo processar todo mundo. E a gente precisaria ir para o caminho da mediação, da conversa, do diálogo. É preciso tomar cuidado com as soluções mágicas. Não, deixa que eu resolva a Cracolândia aqui, ó. Uma semana já dou uma penada aqui e resolvo. Ser humano não se resolve uma semana. Nada. Já viram aquele curso de inglês que você aprende dormindo? 3 semanas você fala inglês sem sotaque. E alguém acredita e compra. Não, você vai emagrecer agora, inventaram um regime de... Vai ficar forte, vai emagrecer 1 mês. E aí alguém... Não tem isso. Tudo é esforço, é trabalho, é atitude. Vamos lá. Se pudermos cristalizar o movimento da pós-verdade, qual ou quais seriam as suas causas e quais as ideologias onde mais se identificam esses movimentos? Olha, um teólogo ali do 4º ano tinha falado assim para mim, né? O medo, né? Ontem vocês falaram sobre Bauman, eu tive a honra de dar uma palestra com Bauman, velhinho, né? E falando sobre as descrenças e as esperanças do ser humano. Mas a gente fala assim, nos nossos tempos, nesses tempos de pós-verdade, há muito medo, há medo do que vem depois, há medo... Mas não era assim antigamente? Na minha visão, o medo é atávico. O que é isso? Não tem como não ter medo. É o que diz Aristóteles. Nós teremos medo. De alguma coisa a gente tem medo. Você pode ser profundamente religioso e pode ter medo da morte. É normal ter medo da morte? Santa Teresa d'Ávila teve medo da morte. Teve dúvidas. Maria Teresa de Calcutá teve dúvidas. O Papa Bento, quando chega em Auschwitz, ele diz assim, Deus, onde o senhor estava? Não é que ele duvidasse de Deus, mas assim, é tanto horror. E aí, eu tenho medo de ver o que está acontecendo com a humanidade. Eu posso ter medo de barata, posso ter medo de avião. Olha o seu tamanho, o tamanho da barata. O medo não é uma coisa racional. É a barata que tem que ter medo de você, não é você que tem que ter medo da barata, mas você tem medo da barata. Não é racional. E nós temos medos. Os medos comuns hoje, né? Medo da morte, medo de envelhecimento, medo de não dar certo na vida, medo de não ser amado, medo de não ser respeitado, medo da solidão. Agora, o que eu faço com esses medos? Eu acredito no que me colocam, então eu tenho medo do que está acontecendo com a minha vida, e eu saio acreditando. O que são ideologias? Ideologia não é uma coisa ruim, pode ser, mas o conceito é uma ideia forte, daí que vem a ideologia. Em tese, um grupo tem um tipo de ideia e acredita naquela ideia. E a gente pode ter ideologias diferentes. Você tem 2 ideologias claras, por exemplo, na época da Constituição Brasileira de 88. Uma ideologia de um Estado mais liberal e uma ideologia de um Estado mais social. As duas aparecem na Constituição Federal. Então você tem lá o direito à propriedade garantido, você tem uma série de garantias de um Estado liberal. Um Estado liberal é uma visão ideológica baseada naquela visão do que quem não tem competência não se estabelece. Você precisa de um Estado mínimo, deixar as pessoas cada uma se virar, é uma questão de mérito. E você tem um Estado social, que diz o contrário. E a Constituição Federal também tem uma série de artigos que tratam, ou princípios que tratam de uma questão social. É uma outra ideologia. Que eu falo assim, não é bem assim, não é quem tem competência não estabelece, mas e o outro não teve oportunidade. Então eu tenho que dar a oportunidade. Eu tenho que tratar desigualmente os desiguais. Eu preciso cuidar dos que mais precisam. É ruim essas 2 ideologias conviverem? Não é ruim. É democrático. Você pode ter, né, de um lado e de outro lado, alguém que defende esse lado, alguém que defende esse outro lado, e eles vão trabalhar. Mas onde é que entra o problema da ideologia na pós-verdade? Quando um dos lados tem mais poder do que o outro lado,
e compra com que ele tem poder uma parte da mídia, compra pessoas, desenvolve um viés absolutamente mentiroso, mas com uma carinha de verdade. Hitler não dizia sobre os campos de concentração na Alemanha. Não dá para imaginar que o povo alemão achasse bonito matar aquele monte de gente. Eles não sabiam disso. Não, a Hannah Arendt chega a dizer isso. Era inimaginável. Eles iam para campos que imaginavam os alemães que eram de trabalhos forçados, porque o discurso dele era bonito. Hitler, ele era apaixonado por obra de arte. As semanas de arte da Alemanha eram incríveis. Tem um filme chamado Arquitetura da Destruição que vale a pena ver, para entender um pouco a mente desse homem. Só que ele pega o seu fascínio por arte e resolve construir um homem que ele acha perfeito, o resto mata, porque não é perfeito. Mas o discurso dele não era assim. Aí você vem com uma força ideológica, convencendo as outras pessoas sutilmente. A força da propaganda, ela vai no sutil. Você é levado a acreditar numa coisa que de repente não é verdade aquilo, porque alguém vai te conduzindo. E é perigoso isso. Hoje, enfim, independentemente de quem é direita ou esquerda, mas do seu ponto de vista financeiro, a direita hoje tem muito mais poder do que a esquerda, muito mais poder. Concentrado, a mídia está muito mais à direita. Então, desqualifica o outro lado. Olha, o tema direitos humanos. Se não fosse a Igreja Católica e todo o movimento, né, consciente da Igreja, direitos humanos estaria expurgado, porque convencionou-se que direitos humanos é direito de bandido. E a mídia vai repetindo isso. Ah, vai lá ver agora esse policial, vai lá, e para colocar uma coisa contra a outra, porque o policial, ele também presta um serviço de colocar a vida dele à disposição da proteção daquelas pessoas. Mesmo o policial que mata, o problema não é ele, é o sistema, é quem mandou ele fazer isso. Mas é muito complexo isso, só que você leva a acreditar nisso. Então é o discurso fácil, é isso. Quer dizer que o trabalhador, coitado, esses dias eu estava no Rio de Janeiro, eu ia dar uma palestra em Cabo Fria, eu peguei um táxi para ir num lugar, aí eu vi uma criança correndo e um monte de gente correndo atrás, deve ter furtado um celular, né? Aí o taxista falou, tomara que mate. Eu falei, será? Ele falou assim, será o quê? Eu falei, será que é bom matar uma criança? Ah, não, pegou isso. Nossa, como é que será que essa criança foi criada, não? Será que teve pai, mãe? Não, mas e aí, coloca em risco um trabalhador, né? Eu falei, mas será que matando essas crianças a gente resolve? Ele falou, o senhor não concorda? Eu falei, não sei. Fico pensando assim, né? Podia ser eu, podia ser o senhor, né? Podia ser seu filho. Não, meu filho não. Meu filho eu soube educar. Eu falei, então, será que esse não teve um pai maravilhoso como o senhor, né? Não sei se é assim que vai resolver. Mas é um discurso fácil, tomara que mate. É um a menos. Mas por que esse discurso nasce ali? Por causa do programa de rádio que ele ouviu, por causa da televisão que ele ouviu, que foi fazendo na cabeça dele também. Mata isso. Fechado o túnel Rebouças, eu com uma senhora distinta, religiosa, que vai à missa quase todo dia, minha amiga do Rio, sem perceber, eu falei, ixi, deve ter um monte de bandido no Rebouças, tomara que mate todo mundo de uma vez só. Falei, você vai hoje à missa Nossa Senhora da Glória? Aí eu falei, Nossa Senhora da Glória não tem nada a ver com isso. Eu falei, mas será que Nossa Senhora da Glória achou o seu comentário adequado? Vai matar todo mundo lá, mas eu não penso no que eu falo. Por que eu não penso? Porque isso entrou na minha cabeça. De tanto eu ouvir o bendito comentarista da televisão falando isso, aí isso entra na minha cabeça e eu acho que é assim. Agora é a pergunta do professor Lídio. Diante da pós-verdade em que se acredita naquilo que se repete muitas vezes, mesmo não sendo verdade, a nossa educação tem falhado em não preparar os alunos para serem capazes de discernir tudo que lhe é apresentado? Olha, minha gente, eu sou educador, apaixonado pela educação, mas a nossa educação, não por causa dos educadores, ela é uma tragédia. Sabe por que ela é uma tragédia? Por causa dos políticos egóicos que jogam fora tudo que os seus antecessores fizeram. O Brasil teve um homem como Anísio Teixeira, 1940, construiu a primeira escola de tempo integral na Bahia, que foi modelo para muitos países do mundo. Quem veio depois jogou tudo fora. O Brasil teve Darcy Ribeiro, com a visão de que todo mundo podia aprender, fez o CIEPS, Escola de Tempo Integral, jogou tudo fora. O Brasil teve Paulo Freire,
que não aguentou ficar muito tempo como secretário de Educação, de tanto que ele apanhava da imprensa. Freire diz que analfabeto tem que passar de ano. Freire diz que um homem reconhecido no mundo inteiro jogou fora. Por quê? Brigas políticas, no mau sentido da política. A educação, o artigo 205 da Constituição Federal, fala sobre as 3 grandes forças motrizes da educação. Primeiro é formar a pessoa, segundo é formar o cidadão, e terceiro preparar para o mercado de trabalho. Primeiro é formar a pessoa, é a pessoa que é crítica, que pensa, que caminha, que tem autonomia. Mas se cada um que chega tem uma revolução para destruir o que o anterior fez, e infelizmente aqui tem um fato que é muito difícil a gente se livrar dele, que Gilberto Freire escreveu muito bem sobre isso. O Brasil é um país ainda de Casa Grande Senzala, na cultura das pessoas. No fundo, quem anda de avião e é muito rico, saiu uma reportagem num jornal no domingo, falando assim, que pena que o glamour do voo aéreo acabou. Por quê? Porque pobre pode andar de avião. Então o rico não gosta do pobre andando de avião. Isso é um fato. As pessoas ficam incomodadas. A mulher não sabe nem achar o lugar para ela sentar, não sabe pegar um não sei o quê, mas porque ela não sabia andar de avião. E agora ela pode andar de avião, então fica chique. Então você não tem aquele glamour. O rico, ele olha para baixo, é os miseráveis. Outro trecho dos miseráveis. Era aqueles miseráveis na rua de Paris, e os ricos são os ricos. Então há um incômodo disso. Tem um filme que chama Que Horas Ela Volta, que é isso. Vocês viram esse filme? É incrível esse filme. Esse filme é legal para discutir na aula de filosofia, né? Na faculdade de filosofia, que mostra a filha da empregada passando na faculdade e o filho da patroa não. E a empregada, que parece que é muito querida pela patroa, mas é empregada, é Casa Grande Senzala. Eu não consigo olhar de igual para igual. Foi o que eu falei. Eu vi isso num jantar de professores, dizendo dos problemas, né, das dificuldades jurídicas do Brasil. Aí uma professora universitária de direito, falei, Charita, mas tem muito exagero, né? Essa história que agora você contrata pedreiro, você tem que pagar protetor solar. Isso é um absurdo, né? Eu falei, também acho que ninguém podia usar protetor solar. É um absurdo. Porque eu acho que as pessoas morrerem de câncer de pele, talvez seja uma seleção natural. Aí eu fico olhando assim, né? Não, estou falando sério. Eu falei, eu também. Você não usa protetor solar? Seu filho não usa? O pedreiro não vai usar protetor? Por quê? Não tinha pensado sobre esse aspecto. Eu só estou dizendo que a questão da burocracia, da lei, eu falei, isso não é burocracia, isso é proteção do ser humano. A gente tem que proteger as pessoas. Por que é difícil você achar uma empregada doméstica na Suíça, na França? Porque os direitos são tantos e eles enxergam. E aqui não, aqui você vai contratando um monte de gente e fica com raiva de você ter que dar o que aquela pessoa merece. Nossa, eu lembro da minha infância, de casa da minha tia, que é empregada, de pessoas assim, pessoas religiosas inclusive, e que a pessoa cozinhava o camarão, e o patrão comia o camarão, e eu via assim, coitada, mas se ela comer o camarão, passa mal, não está acostumada. Ela gosta de farinha com feijão. Não, filha, ela gosta de camarão também. Deixa ela comer camarão. Não, mas não está acostumada. Aí empregado, não gosto disso, não senhor, não quero, porque medo de perder emprego. Casa Grande Senzala, mentalidade Casa Grande Senzala. E é muito difícil as pessoas tirarem isso delas, porque elas foram criadas com essa cabeça. E aí tem uma visão incorreta também, de um lado ideológico, que às vezes é exagerado, fala assim, não, tem que proibir Negrinha do Monteiro Lobato, porque é um conto racista. Tem que proibir Pai contra a Mãe do Machado de Assis, porque é um conto... É o contrário, é contra o racismo, os dois. A história da Negrinha, de uma menina que é cuidada por uma senhora, e a coitada apanhar, católica, religiosa, amiga do Monsenhor, e a menina apanhava sem parar, e chega um momento que ela coloca um ovo quente na boca daquela menina. Não, isso aqui tem que tirar porque essa raça. Não, isso é para as pessoas verem que isso acontece, para parar de acontecer. Pai contra Mãe é uma história tristíssima, de uma mulher que é escrava, que fugiu, uma mulata, de nome Arminda, e de um homem que tinha um filho, e aí ele não conseguia pagar, né, criar o seu filho. A tia da sua mulher o convence a colocar na roda era uma roda dos enjeitados, que faziam nas santas casas, e ele com uma tristeza enorme sai e vai com aquela criança, e de repente ele vê essa escrava. Ele era capitão do mato, caçava escravos, e era uma escrava que tinha uma recompensa altíssima. Aí ele amarra aquela mulher e vai arrastando aquela mulher, e deixa a criança na farmácia.
e ela se debatendo, gritando, e o conto dói. Vale a pena ler esse conto, porque Machado de Assis sofreu isso. Ele também vem dos escravos, ele era mulato. Aliás, Machado de Assis era mulato, era gago, era epilético, era manco, ficou órfão e virou Machado de Assis. Aí você fala assim, aí vem os liberais e assim, tá vendo? Ele não era nada e virou isso. Não, meu amigo, a gente tem que tratar as exceções como exceções. Ele tinha uma madrasta contadora de histórias, que era analfabeta e contava histórias o tempo todo. Aquilo foi povoando a cabeça daquele menino que se transformou no genial Machado de Assis. Mas aquele conto é para mostrar exatamente isso. Olha o que nós estamos fazendo. As ideologias, elas são muito fortes e elas nos enganam de um lado e de outro lado. O ideal seria, né, que a gente tivesse essa altivez para compreendê-las, principalmente quando a gente está estudando filosofia, por exemplo. Eu tenho que compreender Marx antes de julgar Marx, e tenho que compreender Locke antes de julgar Locke. Eu tenho que compreender Maquiavel. Porque qual era a intenção de Maquiavel? Que todo mundo fosse mal ou explicar a maldade? A compreensão do poder, que distanciado da ética, ele é um perigo. É isso que Maquiavel faz. Quando Maquiavel fala da fortuna e da virtude, me convida um dia para dar uma palestra sobre Maquiavel, porque é um pensador muito instigante para a compreensão do que é o ser humano, né? Mas que foi totalmente destruído por um preconceito, uma visão equivocada. Eu tinha um padre que dava aula na filosofia, e que chamava Padre Ferreira, que era um salesiano, morreu, assim, brilhante e tal. E ele tinha uma análise de Marx e o cristianismo, né? E como Marx foi mal interpretado na aplicação do marxismo e na teoria, na compreensão. Então ninguém leu nada dele, já, isso é coisa de vermelhinho, de esquerda, de não sei o quê. Quem tem apreço pelo conhecimento tem que tirar esses preconceitos para compreender, para entender, para caminhar, né? Temos mais duas perguntas. Tá. Por que Tô demorando mentira... para responder? Você está brava? Não! De forma alguma. Tô brincando. Por que a mentira convence tão rápido e a verdade demora tanto? Deixa eu pensar um pouco para responder isso. Quase que acho que eu vou passar para o Dom Pedro essa. Por que a mentira... Olha que reflexão interessante. Por que a mentira convence tão rápido e a verdade demora tanto? Vocês já estudaram as brigas históricas da filosofia entre os sofistas e os socráticos, né? Não é que o sofista fosse um mentiroso. O sofista não acreditava na verdade, ele não tinha um compromisso com a verdade, então ele dizia qualquer coisa. E os Sócrates e os socráticos que acreditavam na verdade, como é que Sócrates descreve a verdade? Como um parto. A mãe dele, quem sabe o nome da mãe de Sócrates? Hã? Não. Fenareta. Na pronúncia Fenerete também, dependendo se for mais para o grego, é isso. Qual era a profissão dela? Parteira. A vida demora para nascer, porque ela tem que ser criada, ela tem que ser feita. A verdade é a vida. A verdade demora. Você tem que ter paciência para que você consiga. A mentira não. Porque como a mentira você fala qualquer coisa. Fulano está saindo com cicrano. Mentir. É mesmo. E eu saio espalhando. E o outro vai. E vai. E aí é tudo. Agora, a verdade, chegar à verdade. Eu quando dou aula para meus alunos lá na PUC no Direito, juízes, promotores, né? Eu falo assim, é claro que a justiça está muito lenta. Mas tem que tomar cuidado para não ser rápida demais. E ser tão injusta. Porque a justiça requer serenidade. Quando eu vejo briga de procurador com ministro do Supremo, isso é o contrário do que é justiça. Justiça, na verdade, um juiz deveria falar nos autos, né? O procurador quer dar entrevista o tempo todo, começa com uma coisa, é holofote de todos os lados. A justiça deveria ser serena. Juiz que vira celebridade pode ser um risco, porque o conceito da justiça não é esse. O conceito da justiça, por que a justiça é cega? Essa visão, não é que ela não está vendo a injustiça, é que ela não tem lado. Um juiz não é um acusador, ele é alguém que tenta chegar àquela verdade. Agora, se o meu ego fala mais forte do que o meu senso daquilo que é correto, é um problema para qualquer juiz, para qualquer promotor. Eu vejo promotores maravilhosos e promotores que odeiam perder uma coisa. Eu já fui advogado de júri, e eu via promotor, um outro, né, quando eu me formei em Direito,
E é muito legal, júri, a possibilidade de se defender alguém, né, acreditar naquilo. Aí o promotor pede o júri para o advogado, a pessoa foi absolvida, e fala assim, você vai ver no próximo júri. No próximo júri é uma outra pessoa. Então você não está preocupado com a pessoa, você está preocupado em ganhar do advogado? O promotor, inclusive, ele pode pedir absolvição no júri quando ele se convence que aquela pessoa... Promotor não é promotor de acusação, é promotor de justiça. Ele deveria lutar pela justiça. Mas o que a gente vê não é isso. É uma disputa de egos o tempo todo. Quer acabar, e todo mundo dando entrevista sem parar. E no Facebook falando sem parar. Suprema Corte Americana, você não consegue saber direito o que eles... Não é nem transmitida, né? Eu antigamente achava interessante que todo julgamento do Supremo deveria ser televisionado. Eu de fato tenho... Hoje eu falo, será? Porque assim, virou uma disputa de ego o tempo todo, e você deveria ter um distanciamento daquilo, para que eu construísse esse conceito da justiça. Aristóteles diz uma coisa, né? A gente já falou do caminho da felicidade, mas ele fala assim, que a justiça ela é mais bonita que a estrela vespertina ou matutina, porque ela acalma os sentimentos humanos. Você imagina que você é aluno aqui da faculdade, e 7 horas fecha a porta do professor tal, não pode entrar. Aí se atrasou, ônibus tal, chegou 7h01, professor, não pode entrar. Poxa, que pena, meu Deus, que chato, que não sei o quê, mas tudo bem. Aí você vê uma pessoa entrando 7h02. Você, mas por que ele entrou? Sabe, porque é amigo do professor. Não, isso não! Aí vem a revolta. O que é isso? Injustiça. Por quê? Por que ele pode e eu não posso? Por que o outro não sei o quê? Então, diz Aristóteles que a justiça é a pacificação dos sentimentos. Olha que bonito. Sentença, que é o que o juiz dá, vem da palavra sentir. Eu preciso sentir. Eu, juiz, preciso ter sentimento, compaixão. Miguel Reale, que foi um dos grandes pensadores do direito, dizia que o direito só tem sentido com axiologia. Não é só fato e norma, é valor. Axiologia é valor. Você tem que sentir aquilo. Se eu me transformo num burocrata do direito, eu vou julgando todo mundo sem imaginar o que possa acontecer com ele, né? É a última? É a última. O papel da retórica é aquele que mais convence. O papel da retórica é aquele que mais convence na época da pós-verdade? Se sim, como não ser enganado pelos discursos falaciosos que usam a retórica como convencimento? Nossa. Quer responder? O que é retórica? Olha, outra palestra aqui, me convida para falar sobre retórica. Olha que palestra, que assunto legal. Aristóteles diz o seguinte: quais são as funções da retórica? A primeira função da retórica é a função de convencimento, persuasão. Eu quero convencer alguém de alguma coisa, então isso é retórica. As irmãs vieram para me convencer de comprar o bombom, que o bombom é muito bom. Então, ou eu compro o bombom porque o bombom é bom, ou eu compro o bombom porque a causa é boa, mas isso é um convencimento. Eu vou convencer alguém de alguma coisa. Então, o papel é esse. Eu vou convencer o meu pai de alguma coisa, eu vou convencer os cristãos que estão naquela comunidade de que eles devem ter essa postura. Eu preciso convencer alguém de alguma coisa. Mas isso é retórica, mas também pode ser sofisma, pode ser falácia. Segundo papel da retórica na visão aristotélica, é uma função hermenêutica. O que é uma função hermenêutica? É uma função de conhecimento, de interpretação. Eu preciso interpretar aquilo que eu vou dizer, para ver se eu acredito ou não naquilo que eu vou dizer. Terceira função da retórica, função heurística. A retórica, ela parte de um pressuposto de verdade, não de mentira, porque a retórica tem apreço pela verdade. Por exemplo, se uma testemunha mentir num processo, é perjúrio, ela responde por isso. Se o réu ou o advogado mentirem, não é, porque é o princípio da ampla defesa. Então tem advogado que diz assim, advogado pode mentir. Não pode mentir. Mesmo que não seja perjúrio, o advogado é essencial à justiça. Quem é essencial à justiça não pode mentir. E não precisa mentir, porque o direito é uma ciência argumentativa. Então eu preciso da verdade. Então, a primeira função é de convencimento, a segunda é hermenêutica, a terceira é heurística e a quarta é pedagógica. A função pedagógica é a crença de que a minha palavra pode melhorar a vida de alguém. Toda vez que quem virar padre aqui imaginar que vai celebrar uma missa e vai fazer uma homilia,
ele poderia refletir sobre isso, que a minha homilia melhora a vida de alguém. Toda vez que um professor entra numa sala de aula, ele poderia refletir sobre isso, porque um professor é um reitor, ele trabalha com a palavra. Um médico que vai cuidar de um paciente, um enfermeiro, um policial, eu melhoro a vida de alguém. Há 3 semanas eu assisti um filme que chama Paterson, está nos cinemas, é a história de um motorista de ônibus que é poeta. Um motorista de ônibus muda a vida de muita gente. No cotidiano da nossa vida, a gente vê pessoas incríveis. E a felicidade, eu quero terminar com isso. Acabou a pergunta, né? Tem mais pergunta? Não, aqui nas minhas mãos não. Acabou. A felicidade na visão aristotélica, o que Aristóteles falou mesmo que me aproxima de Deus? Esqueci, eu falei para vocês agora, esqueci. O que era mesmo? Só uma coisa nos aproxima de Deus. Quando ele fala da complexidade, Deus é o motor imóvel que move a simplicidade. Minha gente, o conceito da verdade está na simplicidade do cotidiano, que me faz ver, enxergar. As pessoas, elas vão buscando coisas extraordinárias na vida, milagres extraordinários. Milagre é a lua que estava aqui. Vocês viram a lua hoje? Isso é um milagre. Isso é o ordinário, porque eu posso ver, que faz com que a minha vida seja extraordinária no ordinário, no dia a dia, no cotidiano. Essa é a grande verdade. Eu busco tantas coisas na ignorância e eu me perco do essencial, né? E deixo o essencial passar. Vamos cantar uma música? Tocando em frente. Olha que bonita essa canção. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Ando devagar. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só não certeza e muito pouco sei, ou nada sei. Vamos todos juntos. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Vamos cantar em pé? É preciso amor. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender, amar, ir tocando em frente, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou, estrada eu sou. Conhecer as manhas, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva. Quanta coisa que a gente precisa. Todo mundo ama um dia. Todo mundo um dia chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser eu sei, carrega os dons de ser e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Fala disso, é preciso amor. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir de novo. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder sonhar. É preciso paz.
é preciso a chuva. Ando devagar porque já tive pressa. Ando devagar porque já tive pressa. E leva esse sorriso, porque já chorei demais. cada um de nós compõe a sua história. Cada um de nós compõe cada cena. Carrega o nome ser sem ser feliz. Peraí, agora olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, cada um de nós compõe a sua história. Cada ser carrega os dons de ser feliz. Cada um de nós. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser carrega o dom de ser feliz. De ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs. Conhecer as manhas e as manhãs. Os sons, as massas e as maçãs. É preciso amor. É preciso amor para poder pulsar. É preciso mais para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Agora abraça quem está do seu lado. Para que todo mundo possa florir. Vamos florir. É preciso amor para poder pulsar. É preciso mais para poder florir. É preciso chuva para poder florir. Obrigado, gente. Valeu. Acho que a gente podia agradecer o Gabriel Chalita, homenageando a mãe dele com aquela frase que aquela mulher disse para Jesus: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Tá certo assim? A nossa faculdade sai enriquecida desde ontem com a palestra do Padre Cleito e hoje com a palestra, conferência, testemunho do Gabriel Chalita. Acho que nós crescemos em conhecimento e crescemos também em sabedoria. Muito obrigado, Gabriel, e até a próxima. Já tem mais 2 temas que ele propôs. Um é sobre a retórica e outro sobre Maquiavel. Vamos marcar as 2 noites. Obrigado. Obrigado a todos. Gente, só um lembrete, amanhã a palestra que estava programada para amanhã foi desmarcada no imprevisto que teve na questão da logística do palestrante, e ela será substituída então pelo tema individualismo com o professor Dr. Paulo Miraldelli. Então amanhã nós damos continuidade a partir das 19 horas da 13ª Semana Filosófica. Muito obrigada pela presença de todos e tenham todos uma excelente noite.
Tá muito aberto.